você acha que o seu salário é justo? Eu acredito e luto para que o salário dos profissionais da educação, em específico dos professores, ele seja maior do que hoje. Eu acredito que a gente deveria ter um salário maior, né, para fazer jus a toda a preparação que nós temos. Então eu considero que não é justo. Não, gostaria de ganhar bem mais. Não considero o salário justo. Levando em conta a responsabilidade, as tarefas e a importância, a relevância da educação básica, não acho que o salário seja justo. Certamente que não considero justo, porque a gente tem uma das profissões mais importantes da sociedade, porque a gente forma todas as outras profissões. No entanto, a gente não tem um reconhecimento da sociedade e nem dos governantes no sentido de favorecer o nosso salário, aquilo que a gente ganha, né? A nossa remuneração não é realmente aquilo que a gente merecia ganhar. Até porque a grande maioria de nós aqui tem curso superior, tem pós-graduação, mestrado, alguns têm doutorado. Então, não é por falta de estudo, não é por falta de conhecimento que a gente não é melhor remunerado. Então, considerando todo o esforço que a gente tem de estudar, de se aperfeiçoar, a gente mereceria melhores salários, sem sombra de dúvidas. Não, a gente deveria ganhar bem melhor do que a gente ganha atualmente. Minha opinião, todos os professores, né, deveriam ser mais valorizados, né, não só no sentido de salário, como em outros argumentos também, né, que os professores são desvalorizados, né, em outros sentidos, mas sim, poderia pagar melhor, com certeza. Não. Considero que não é justo. Não, a gente deveria ganhar bem melhor. Poderia pagar melhor, com certamente certeza. que não. Considero o salário justo. Segundo uma análise realizada através dos dados do Censo Escolar de 2018, a média salarial dos professores de uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul era de R$ 4.809,75 centavos. No final do ano de 2022, o MEC anunciou o aumento de mais de 14% no piso salarial. Entretanto, no Rio Grande do Sul, o ajuste foi de apenas 9%. Mas os desafios do educador dentro da rede pública não são limitados apenas ao salário. Questões como infraestrutura, qualidade de ferramentas e apoio apresentam grande influência nos resultados do final do ano. Mas qual a relação disso com a produtividade? Produtividade é a quantidade e qualidade de um produto ou serviço, tal como as ferramentas que utilizamos para alcançá-lo. Questões como falta de recompensa, crescimento e incentivo, infraestrutura precária e falta de ferramentas influenciam diretamente no índice de produtividade esperado. Nesse documentário, o telespectador é convidado a conhecer os dois lados de uma mesma discussão. Segundo os dados, qual o índice de produtividade dos professores e o que eles têm a dizer sobre a rede de ensino? Há quantos anos você dá aula e qual a sua formação? Eu fiz magistério para poder dar aula até o 5º ano das séries iniciais. Depois eu fiz pedagogia e, mais recentemente, fiz pós-graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica. Sou professor de História, com especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. Atualmente eu estou na direção da escola. Eu sou formada em licenciatura em História e bacharel em Direito. Eu sou formada em Filosofia, tenho mestrado em Filosofia e tenho doutorado em Educação. Você trabalha além da carga horária, como, por exemplo, para o planejamento das aulas? Muito além da sala de aula, porque a gente precisa, né, se preparar para dar aula, então a gente tem que preparar aulas, preparar jogos, fazer o nosso plano diário. Então eu acredito que eu faço 3 turnos, na verdade, porque a gente trabalha bastante além da nossa carga horária. Com certeza, hoje o Estado paga para cada 4 horas de sala de aula 1 hora de atividade. Levando em consideração que a maior parte das turmas que eu trabalho, eu tenho 1 hora de sala de aula por semana, eu acabo trabalhando muito mais fora da minha carga de trabalho para planejamento, e principalmente em época de provas, enfim, elaborar prova, corrigir provas, trabalhos, do que eu trabalho de fato na minha carga horária, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga nesses períodos que não são compensados, porque tu tem que planejar a aula o ano inteiro,
E aí tu tem que planejar a aula e corrigir as provas, os trabalhos, e acaba ficando sempre coisa que tu tem que fazer fora do teu horário para cumprir os prazos. Segundo a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, atualmente existem 10.053 escolas em atividade no estado. Em relação à infraestrutura dessas instituições, 2 foram interditadas, 176 encontram-se em estado crítico e mais de 1.900 com problemas intermediários. Os problemas variam de estrutura, elétrica e até saneamento básico. Em outros dados publicados pela Anatel, foram identificadas que 27 escolas não contam com acesso à internet no Rio Grande do Sul e 3.800 não possuem laboratório de informática. Além disso, ainda existe o desafio de uma educação que precisa ser reinventada. Após a pandemia, diversos educadores identificaram que o processo de aprendizado dos alunos mudou e que fica cada dia mais difícil prender a atenção das crianças e adolescentes. Com tantos obstáculos, os professores enfrentam a necessidade de inovar a cada passo. Dos entrevistados, todos mencionaram a necessidade de estender o seu trabalho para além da sala de aula para atender todas as demandas. Mas considerando todos esses aspectos, como podemos mensurar o nível de produtividade de um professor? Para a realização dessa pesquisa, foram analisados dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira, o INEP, limitando o exame para o ensino fundamental de escolas do Rio Grande do Sul, em âmbito estadual, municipal, federal e privado. Devido à escassez de informações referente aos anos de 2019 a 2022, o cálculo foi baseado no ano de 2018. Para chegar aos resultados, o método escolhido foi o de regressão linear múltipla, que é uma técnica de análise que prevê o valor de dados desconhecidos através de outro valor conhecido e relacionado. Ela funciona como uma equação matemática que estima a condicional dessa variável desconhecida. Os fatores que influenciaram o cálculo foram média de horas-aulas, categoria, urbana ou rural, dependência, carga horária semanal e o percentual de professores com formação superior. Segundo a análise, o fator média de horas-aulas foi o principal fator influenciador na taxa de rendimento. Considerando o cálculo realizado com os dados, a média da taxa de rendimento das escolas por dependência foi de 88,86% no setor estadual, 94,41% no setor federal, 92,27% no setor municipal e 98,16% no setor privado. Se pudesse mudar alguma coisa, o que seria? Era sempre o meu sonho trabalhar, que a gente pudesse, né, trabalhar 40 horas semanais, mas que fosse 20 horas com as crianças, né, com os alunos, e 20 horas para a gente poder se preparar, fazer tudo o que precisa, né, para tornar nossas aulas ricas, né, dinâmicas, para chamar mais atenção, prender mais o aluno para os estudos. Eu mudaria o modo como a carga horária é distribuída aos professores, né? Claro que nós temos muitos problemas e imaginar que uma dimensão daria conta de resolver seria muita ingenuidade, então eu acho que são muitas questões. Mas para começar, assim, eu penso que o professor precisa ter tempo na escola, para que esse tempo, né, um tempo precioso, possa ser usado para que ele converse com seus pares, para que ele possa planejar, para que ele possa dividir as suas angústias e de alguma forma se encontrar com os próprios professores, né, para além daqueles minutos do intervalo ou na organização, vamos dizer assim, quando é feita pela coordenação para o encontro, né, das áreas, mas que ele tivesse mais tempo para poder justamente trabalhar em sala de aula, né, mas ter mais tempo para ficar fora da sala de aula, mas no espaço da escola, para que justamente ele pudesse se haver com as questões que implicam o seu trabalho e que implicam o fazer da escola. Então eu acho que isso já, a médio e longo prazo, já produziria um efeito de qualidade assim, no processo de aprendizagem dos alunos, na saúde emocional dos professores e na própria qualidade do trabalho do professor. Qual o maior desafio da sua profissão? O grande desafio da educação atualmente é o reconhecimento da importância da educação, né, junto à sociedade, para que ela saia apenas do discurso de parte dos políticos, dos governantes, e se torne de fato uma prioridade e que ela seja valorizada por esses governantes e também pela sociedade, que o pessoal, né, acredite e entenda, né, que o caminho para a gente construir uma sociedade melhor se dá através da educação. Onde nós tivermos uma educação de qualidade, com valorização, a gente vai ter menos violência, vamos ter menos problemas de saúde, né, menos problema de drogadição,
menos problema para as pessoas acessarem o mundo do trabalho. Então eu acredito que esse é o grande desafio, né? Fazer a sociedade e os governantes entenderem o valor da educação. São muitos desafios, né? Porque educar é uma aposta, né? Uma aposta que a gente reafirma a cada ano, né? Com cada turma, em todos os momentos que a gente educa no espaço da sala de aula. Mas, digamos assim, conseguir fazer esse movimento de possibilitar ou de convocar que os alunos se interessem pelo conhecimento, né? Que eles se interessem por aquilo que a gente ensina, né? Pelo conhecimento da tradição. Eu acho que diante de uma sociedade assim bastante objetalizada, né? Em função desse movimento assim, né? Que nos torna de alguma forma obsoletos no sistema, né? Uma vez que só tem valor aquele que consome, né? Aliado com toda a dimensão das tecnologias, fica difícil a escola competir nesse sentido, né? Então eu acho que um dos maiores desafios assim é continuar transmitindo a importância da educação e possibilitando de alguma forma que esse aluno se engaje nesse interesse por estudar, né? E aí compreendendo que estudar implica disciplina, tempo, concentração, né? Então são os desafios, na verdade, desde sempre da educação, mas que se agravam diante do contexto que a gente vive assim de hipertecnologia e hiperconsumismo. Mas apesar de tudo, o futuro parece promissor. O filósofo Mário Sérgio Cortella dá ênfase a essa questão em seu livro Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes. Ele comenta a importância de olhar a realidade, porque, afinal de contas, a educação lida com o futuro. Qual a melhor parte de ser professor? A melhor parte é o convívio com os alunos e depois a gente vê, né, que os alunos se tornaram bons profissionais, ótimos profissionais que estão aí, né, no mercado de trabalho, tendo seu sucesso merecido. Tem muita coisa boa de ser professor para quem gosta de ser professor, né? Eu particularmente adoro o que eu faço e o que eu mais gosto assim, de ser professor é a convivência com os jovens, a energia, né, que a gente acaba recebendo, né, nesse contato diário com os jovens, né, a alegria, a criatividade, o entusiasmo, né, que a gente encontra na juventude, para mim isso faz muito bem, né, isso faz muito bem. E saber que a gente está contribuindo, né, para construir um mundo melhor para todos, né, para nós inclusive, para nossos familiares e para a sociedade no geral. A melhor parte. Os alunos, na verdade, a gente reclama um pouco deles, enfim, são o maior motivo de estresse, mas também são a melhor parte da profissão. Eu acho que quando a gente consegue estabelecer uma relação boa com os alunos, enfim, o retorno que a gente tem deles, quando a gente percebe que eles estão interessados, que eles estão pesquisando, que eles estão aprendendo, e o carinho das crianças, eu acho que é principalmente isso, assim, a parte positiva de dar aula. O professor tá em contato com os adolescentes, né? Tá em contato com os adolescentes, viver essa relação afetiva e poder a cada dia perceber que esse saber que nos autoriza, esse saber pedagógico, ele precisa o tempo todo estar sendo revisitado, né? Porque como professor esse saber não é nós precisamos ter o domínio desse saber, mas entendendo que ele não é uma mercadoria, né? Alguma coisa que nos atravessa. Então, de que nós também temos que estar estudando permanentemente, estarmos dispostos a dialogar com esse outro que está ali, que é o adolescente, né? Entendendo esse universo que ele vive. Então, as relações que se estabelecem na escola, né? A vivacidade e a intensidade do tempo da juventude é alguma coisa que me afeta profundamente e que me motiva a continuar trabalhando com a educação básica, né? Porque é um tempo e um espaço, né? Escola como tempo e espaço aqui, fundamental para a produção de mundo comum, né? Para que a gente possa salvaguardar aquilo que nos humaniza e para que a gente possa sonhar com um mundo possível onde todos e todas possam caber nele. Então, a escola é um lugar, né, fundamental e por isso vivo, intenso, né, que nos permite viver muitos afetos, muitas emoções e isso é incrível, que me faz acordar todo dia e vir para a escola. Os adolescentes que fazem parte desse lugar. É o que me motiva.